Queridos irmãos e irmãs, estamos na oitava da Páscoa e esse dia era na igreja desde sempre, na vida da igreja, era chamado Domingo em Branco, Domenica in Albis, em branco, porque os catecúmenos eram batizados na vigília pascal. E eles passavam a semana e recebiam no batismo, os adultos, uma veste branca, sinal da vida nova de ressuscitados. E eles passavam a semana inteira, a cidade toda sabia que eram novos batizados, e eles tiravam essa veste no domingo depois da Páscoa. O Papa São João Paulo II declarou esse domingo da oitava da Páscoa, o domingo da misericórdia, inspirado em Santa Faustina, uma santa polaca que teve uma visão do Cristo ressuscitado e que saía do coração dele uns raios de luz, né? E então o Papa declarou domingo da misericórdia. E esse evangelho nos mostra por que é o domingo da misericórdia. Cristo, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, não é a segunda-feira, é o domingo. Cristo ressuscitado sempre aparece no domingo. Domingo significa dia do Senhor. É o dia em que a Assembleia se reúne em torno da palavra e da Eucaristia. Vocês viram que o Tomé não estava presente. Ele tinha ido para o rancho, tinha um churrasco no rancho, ele não foi na missa e perdeu o encontro com Cristo ressuscitado. 8 dias depois, Jesus aparece de novo. No outro domingo, interessante, né? Deus marca uns encontros e Deus gosta desse dia. Irmãos, o domingo, o Papa Emérito Bento XVI, que faleceu há tão pouco tempo, ele diz no livro Jesus de Nazaré, um livro maravilhoso, são 3 volumes, que para ele uma das maiores provas da ressurreição de Jesus é que aqueles judeus que santificavam o sábado, é um mandamento, um dos 10 mandamentos da lei de Deus, eles passaram a santificar o domingo. Então o Papa diz, aconteceu alguma coisa de tão grande, de tão marcante, de tão extraordinária, na madrugada do sábado para o domingo, para que os cristãos transferissem o dia santo deles, que era o sábado, para o domingo. Muito bem, mas aqui é maravilhoso. Estando fechadas as portas por medo dos judeus, Cristo ressuscitou, mas os apóstolos estão mortos de medo, fechados, com medo de sofrer, medo de apanhar, medo de terem o mesmo destino de Cristo. E Cristo entra com as portas fechadas. Eu pergunto para vocês, qual é hoje o teu medo? Do que você tem medo? De ficar doente? De perder o emprego? Medo de ter um outro filho? Eu vejo aqui muitas famílias com grande alegria, com crianças pequenas. Ótimo, o Brasil é grande. A Europa, na Itália, a primeira-ministra está dando um abono para quem tiver o 3º filho, porque a taxa de natalidade é menor do que a taxa de mortalidade.
E os europeus, toda a Europa, Itália, França, Espanha, Inglaterra, estão vendo que o futuro é sombrio. Um país que não gera crianças, não tem uma economia que vai para frente. Os muçulmanos estão invadindo toda a Europa e tendo muitos filhos, eles sim, e vão dominar a cultura ocidental sem derramar uma gota de sangue, só procriando. É muito sério, irmãos. Parece uma bobagem, mas... Então, eu pergunto, qual é o medo que você tem? Hoje, Cristo, que venceu a morte, que já venceu aquilo que você tem medo, aparece e te diz: a paz esteja convosco. 3 vezes nessa leitura, Cristo deseja e dá a paz. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele traz a paz. Mas a paz não é um sentimento de bem-estar simplesmente, não é ausência de guerra simplesmente. A paz é a plenitude da vida espiritual e material. A paz é a plena harmonia do homem com Deus, com os outros homens e consigo mesmo. Isso é o shalom hebraico. A paz esteja convosco. No outro evangelho, Jesus vai dizer: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, porque a paz para o mundo é não ter problema, é não ter sofrimento, muita saúde, dinheiro no bolso. Essa é a paz do mundo. Não é essa paz que Cristo nos promete. É algo muito maior, muito melhor. É você poder, no meio dos problemas, no meio dos sofrimentos, ter a certeza de que você não está sozinho, que o Senhor te acompanha, que o Senhor venceu, e poder apoiar a sua vida em Deus, não no dinheiro, não nos homens. Pois bem, mas não é só a paz, Ele mostra as mãos e o lado, as chagas, como dizendo: olha, sou eu, aquele que vocês viram crucificado, sou eu, estou vivo. Eu dei a vida por vocês, o Pai me ressuscitou. Mostrar as mãos significa tudo o Pai colocou nas minhas mãos, todo o poder, no céu e na terra. E mostrar o lado do coração é mostrar o amor. Ele está te dizendo: olha até que ponto eu te amei. Olha até que ponto você, a tua vida é preciosa aos meus olhos. Ele teve o lado transpassado. Diz São João que jorrou sangue e água. A água do batismo, o sangue da Eucaristia, os sacramentos, fonte da igreja. Por isso que São Pedro vai dizer na segunda leitura: em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele, Deus Pai, nos fez nascer de novo. A fé, o batismo, é um novo nascimento para uma esperança viva. Irmãos, existem muitas esperanças mortas. A nossa esperança é viva para uma herança incorruptível, que não imaculada e imarcessível, que não apodrece. Tem muitas heranças corruptíveis que vão ficar aqui. Essa herança que o batismo nos dá, que a comunhão com Deus nos dá, que a ressurreição de Jesus nos dá, é uma herança incorruptível. Não vai apodrecer, não vai murchar, não vai se manchar. Como somos ricos, irmãos, se a gente soubesse o que nós recebemos
através de Cristo ressuscitado. Mas vamos ver. Aqui diz que os discípulos se alegraram por verem o Senhor. A alegria, não aquela alegria assim, passageira, fugaz. Alegria de verem o Senhor, verem a Deus em Cristo. Uma alegria que perdura. São Pedro vai dizer, isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Desse modo a vossa fé será provada no fogo. Mas depois fala, sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, indizível e gloriosa. Não dá para descrever a alegria de encontrar-se com Cristo ressuscitado. Você encontra a vida eterna, você encontra o céu, você encontra o sentido pelo qual você foi criado. Alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Tá bom, irmãos, mas então a paz, Cristo, a alegria, mostra as mãos e o lado e depois envia, como o Pai me enviou, também eu vos envio. A igreja nasce enviada, por isso que apóstolo significa enviado. A Igreja Católica é apostólica. Cada cristão batizado é um enviado aos outros, porque todo mundo tem direito de saber quanto é amado, quanto foi perdoado. Todo mundo tem direito de se encontrar com Cristo ressuscitado. Quando uma pessoa não se encontra com Cristo, irmãos, sua vida não tem sentido. A vida de alguém que não tem fé é baseada no dinheiro, é baseada no medo. Cristo, depois de ter dito isto, sopra sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. No Gênesis, quando Deus modela o homem do barro da terra, ele sopra. Adão vem de Adamá, quer dizer terra. Nosso corpo é pó, e vai voltar ao pó, né? Mas Deus soprou nas narinas do Adão um sopro divino. Nós temos uma alma imortal, todos nós. Quando alguém morre, um jeito bem primitivo de saber se morreu é colocar um espelho no rosto. Se não embaçou, está morto mesmo. Se embaçou, ainda tem alguma, está respirando. Pois bem, irmãos, Jesus sopra sobre nós o seu Espírito, o Espírito que o ressuscitou da morte, o Espírito que gerou ele no seio da Virgem Maria, o Espírito Criador. O que é o Espírito Santo? É o amor de Deus derramado nos nossos corações. Cristo está soprando, está fazendo uma nova criação. Os cristãos são uma nova criação. Como isso, padre? Como é que é essa nova criação? Olhem a primeira leitura, um retrato, capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, um retrato lindo de como vivia a comunidade dos cristãos, que tinham se encontrado com Cristo, e muitos que acreditaram na pregação dos apóstolos. Olha como é que eles viviam.
Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, a palavra de Deus. Na comunhão fraterna, a comunhão é um termo grego, koinonia, muito importante, porque a koinonia é uma comunhão de espírito e de bens. Quando um casal se ama, eles casam e têm tudo em comum, porque eles se amam. O que é meu é teu, o que é teu é meu. Essa coisa, comunhão parcial de bens, é esquisita, é fruto do pecado, não é o plano de Deus. Imagina, se eu amo uma pessoa e me entrego a ela, imagina se vai ter o meu e o teu. Não, é o nosso, onde tem amor, tudo é em comum. Então, os cristãos viviam essa comunhão, era um só corpo, uma só alma. Cristo ressuscitado, perdoando os seus pecados, os tinha libertado do egoísmo. Eles podiam se amar, eles podiam colocar sua vida, seus bens, tudo que tinham e eram a serviço de todos. Comunhão. Onde está presente Deus, tem comunhão. Onde Deus está ausente, tem briga, tem rivalidade, tem competição, tem amor ao dinheiro, tem ambição, tem mentira, tem corrupção, tem tudo de mal, irmãos. Onde falta a fé, onde falta o Espírito de Deus, só tem confusão. É triste o nosso país, porque foi anunciado que nesse mês de abril será o Abril Vermelho, com invasões de terras. A luta de classes nunca construiu país nenhum digno e civilizado. Para ter luta de classes tem que ter ódio. O ódio só destrói. A sociedade é um corpo. Os patrões precisam dos empregados, os empregados precisam dos patrões. Um país se desenvolve, progride, cresce, evolui quando tem comunhão, quando tem cooperação e colaboração. A luta de classes, irmãos, é uma tragédia. E parece que nós voltamos às coisas velhas nesse país. Espero que Deus nos livre daquilo que parece que vai acontecer. Tá bom. Eles viviam, perseveravam na palavra, perseveravam na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Sabe o que é a fração do pão? A Eucaristia, o partir o pão. E nas orações, a liturgia. Olha como era a vida dos cristãos. E a consequência dessa comunhão é que eles colocavam tudo em comum, não por uma lei, não por um decreto, por um espírito de amor que existia entre eles. Que coisa, irmãos! Espero que Deus, aos poucos, nos ajude a aprendermos a viver como irmãos, em comunidade, porque o sinal, a igreja, a comunidade cristã é chamada a ser um sinal no mundo de algo diferente, de algo celeste. Por isso que São Paulo vai dizer: se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto e não as da terra. Buscar as coisas do alto não significa estar alienado da vida aqui na terra. Buscar as coisas do alto significa buscar a misericórdia, a humildade, a bondade, a compaixão, o perdão. Isso é buscar as coisas do alto. Buscar a vontade de Deus. As coisas da terra é sempre o pecado, é a devassidão, é o amor ao dinheiro, é a mentira. Isso são as coisas da terra. Se eu ressuscitei com Cristo na Páscoa,
a minha vida eu tenho que ter interesses novos, nobres, belos, bonitos, que edifiquem a sociedade, que edifiquem a família. Irmãos, esse drama que nós estamos vivendo esses dias no Brasil, por causa desse problema das escolas, uma coisa de doido, né? Isso tudo é por causa da desestruturação da família. Uma família que pifada, onde não existe disciplina, não existe autoridade do pai. Depois reflete, não tem autoridade na escola, o professor não manda nada, fazem com ele gato e sapato. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, esse sofrimento, esse medo dos alunos das escolas, é fruto da família destruída. Quem pode ajudar as famílias a cumprirem o seu papel, a sua missão? Quem pode ajudar o pai a ser pai, a mãe a ser mãe, os filhos a obedecerem, a aprenderem o respeito pelo outro, pelo professor, por tudo? Quem pode, irmãos? Se não for a igreja, eu não sei quem é que vai ensinar. Não sei. Por isso nós temos uma missão grande de perseverarmos, porque Deus ama a todos e quer salvar a todos, e as pessoas não sabem o que fazer, né? E ao mesmo tempo, essa semana saiu uma notícia de que está cada vez mais fácil se divorciar, e tem aumentado express. Você nem precisa contato nenhum com o juiz, com nada, é tudo pelo computador. Você se separa assim, brincando, fácil, rápido. E depois não queremos que nas escolas se esfaqueiem e se mate e não se respeite o professor. Fazemos tudo para destruir a família e queremos que os meninos sejam equilibrados. Como? Quando? Nunca. Por isso, irmãos, essa palavra é para nós, hoje. Eu ia falar do Tomé, mas não vou falar. Tá bom. O Tomé apareceu 8 dias depois e se encontrou com Cristo. E o Cristo falou para ele: Tomé, põe o dedo aqui. Põe a mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Quer dizer, que acredita. E o Tomé faz a maior profissão de fé de todo o Novo Testamento. Ele toca um homem e proclama Deus, meu Senhor e meu Deus. É a maior profissão de fé. Dizem São Gregório Magno que a incredulidade do Tomé foi mais útil do que a fé dos apóstolos, porque graças ao Tomé nós podemos ter certeza de que Jesus ressuscitado não é um fantasma, não é uma alma penada, é alguém que venceu a morte, ressuscitou com um corpo novo, capaz de viver eternamente. É esse corpo que o Senhor promete para você e para mim. Eu quero encerrar só dizendo uma coisa. Essa semana apareceu uma notícia também muito esquisita. Uns norte-americanos, esses super especialistas em computação, estão vendo um jeito de mapear o cérebro. A pessoa tem que morrer, mas eles gravam todo o cérebro e, no fundo, é um desejo de não morrer. Mas é uma coisa muito doida, muito louca. Desejo desesperado do homem que percebe que a ciência não lhe dá a vida eterna. E eu lembrava de Santo Inácio de Antioquia, que quando fala da Eucaristia, ele diz que a Eucaristia é o remédio da imortalidade, é o antídoto contra a morte. Irmãos, está aqui, daqui a pouco. Depois de consagrado o pão e o vinho, você tem o remédio da imortalidade. Se você está em comunhão com Cristo, você pode ter a certeza de que você não morre,
Mas como, padre? Todo mundo morre? Mas não é essa morte. Você tem a vida eterna dentro de você. Você tem o Espírito Santo. Você vive, porque o Senhor vive. Então alegremos-nos, irmãos, bendigamos o Senhor, que está nos dando a maior riqueza. Se você estiver livre da angústia da morte, do medo da morte, você ganhou na loteria sozinho. Você é uma pessoa, você vive com muito ou com pouco, você tem a certeza de que em Deus você não morre. Puxa vida!